É mais um vídeo de tantos os vídeos, né? Mostrando com base nos léxicos gregos, não os léxicos meia-boca em português, né? São os léxicos grego traduzido para português, publicado no Brasil, são meia-boca, né? Os melhores são os léxicos em inglês, léxico em espanhol, léxico em francês. Então, com base nos léxicos, por exemplo, o léxico em inglês do Novo Testamento, a gramática do grego koiné, né? Com base nos dicionários bíblicos de teólogos protestantes americanos, com base na própria Bíblia protestante, com base nos pais da igreja, eu vou mostrar que, antes de tudo, Pedro vem do aramaico kepá. E a versão de kepá é kepas. Então eu vou mostrar com base nos léxicos, com base nos pais da igreja, com base em dicionários de teólogos protestantes, com base na própria Bíblia protestante, que Pedro é Cefas, Kepa, Kepaz, a rocha, a pedra. E mostrar que Jesus edificou a igreja sobre Pedro, né? Como afirma os pais da igreja e muitos léxicos também, né? A maioria dos léxicos, gramática no grego, o léxico no grego do Novo Testamento afirma que Jesus edificou a igreja sobre Pedro, assim também como teólogos protestantes. Pô, grego, né? Greek, English, léxico do Novo Testamento, que eu acho que é melhor do que esses léxicos publicados no Brasil, né? Então eu vou mostrar aqui, né? Aqui é o índice que Pedro na verdade, a transliteração ou tradução do aramaico kepa, né? Mas que, na verdade, o Novo Testamento, no grego, traz as duas formas, Petrus e kepas. Então, aqui temos kepas. O Novo Testamento grego traz tanto Petrus como kepas, né? Kepas, que vem do hebraico rocha. Aqui é a forma latina de kepas, né? Que é Cefas, do aramaico, sobrenome de Simão, apóstolo, né? Que é Petrus, aqui é a forma grega, né? Petrus. Eu acho que aqui tem literal Petrus, né? Petra, uma pedra, e Pedro, né? E aqui os capítulos, os livros do Novo Testamento, onde traz Cefas ou Kepas em vez de Petros, né? Aqui é 1 Coríntios 1:12, 3:22, 9:5, 15:5, Gálatas 1:18, Gálatas 2:9, 2:11 e 14. Petros 1, João 1:42, né? Onde ali afirma que Jesus deu o nome a Simão de Cefas. Então, o que diz a Bíblia protestante? A Bíblia protestante, tanto a Bíblia católica, né? Aqui, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, está exatamente assim.
e o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, né? Simão, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha, pedra, né? No grego original está kepas, que é a versão grega do aramaico kepa. 1 Coríntios, em 1 Coríntios 1:12, capítulo 1, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, tanto o evangelista João como o apóstolo Paulo, eles não usam o termo Petros, sim Kepas ou Cefas na forma latina, que quer dizer rocha, pedra, né? Como está ali no léxico grego e inglês, rocha, rocha, e não pedrinha, ou pedra pequena, ou pedregulho. No 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 22, também, Paulo diz assim, seja Paulo, seja Cefas, né? Então, o Novo Testamento grego traz tanto Petros como Cefas. E o apologeta, né, Juan ou João Oliveira afirma que Cefas é uma tradução que sobreveio séculos depois de Cristo, mas não é que diz a própria Bíblia protestante, né? Aí temos 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12, né? E Jesus apareceu a Cefas, no caso Simão, Pedro, e depois aos 12. Então o apóstolo Paulo já usava o termo Cefas do aramaico, porque Jesus falou em aramaico com Simão, né? Não falou grego, não chamou Simão de Petros ou de Pedro, e sim de Cefas, Kepa. Aí temos também Gálatas capítulo 1:18, que vai trazer o termo Cefas, Kepas, né? Aqui eu vou usar aqui o interlinear. O Novo Testamento interlinear, né? Que traz tanto o grego original, né? Como o em português. Marcos, Atos, passou. Cachorra. João. Passo Lucas. Aqui eu vou mostrar no grego, né? E então, também no português, onde Jesus chama Simão de Cefas. Aqui estamos no Evangelho de João, né? Aqui 1:42.
Então, nós temos aqui o Novo Testamento tanto em grego original, né? O original, e em português. Aqui em cima em grego, né? E embaixo em português. Então aqui Jesus diz para Simão: Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, né? Ou Kepas, que é a forma grega de Kepá, ou a rocha, do aramaico e do hebraico, e a forma latina, que é interpretado como Pedro ou Petrus. Então aqui a própria o original, né? Mas o João Oliveira, né? Ele afirma que Cefas é uma tradução que sobreveio depois de Cristo, mas o próprio Novo Testamento original em grego traz o termo kepas, né? Cefas. Então, eu gostaria de saber onde o João Oliveira tirou a ideia que Cefas veio depois de Cristo, sendo que Paulo, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, o evangelista João usa o termo kepas ou Cefas. Então, o João Oliveira afirma que Cefas é uma tradução que veio depois de Cristo. Mas aqui afirma que Jesus chamou Simão de Cefas e não de Petrus. Mesmo que Petrus foi escrito no grego, mas que na verdade Petrus vem de Kepas, né? Porque Kepas também é no grego original. Kepas e Petrus, né? Mas só que Kepas é a versão grega de Kepá. Aqui é a versão latina. Então, tanto a Bíblia protestante como o Novo Testamento grego já usa o termo Cefas, né? Kepa. E não significa pedrinha ou pedregulho, como afirmam os apologetas, né? Então, aqui já mostrei, né? Já fiz outro vídeo que tanto que o Novo Testamento grego traz as duas formas, Petrus e Kepas. Então, aqui já refuta a ideia do João Oliveira afirmando que Cefas é uma tradução em aramaico que veio séculos depois de Cristo, né? Mas o apóstolo Paulo, né, e o evangelista João já afirma que Jesus deu a Simão o sobrenome de Cefas, Kepas, Kepá, rocha, né? Então aqui já refuta o apologeta protestante João, né? Tanto com base na Bíblia, na própria Bíblia protestante, como nos léxicos. Aqui eu usei o léxico grego e inglês, usei Parece que os apologetas protestantes desconhecem a própria Bíblia, né? Então, para eles derrubar a ideia de que Pedro era pedra, ou que Jesus edificou a igreja sobre Pedro, né? Eles se baseiam apenas no Petros e desconhecem o termo kepas, que também veio do grego, né? Que é a forma grega de kepá, né? E Cefas é a forma latina de kepá também, de Cefas, né? Cefas é a forma latina de kepás. Kepás é a forma grega de kepá, que tanto no aramaico como no hebraico é rocha.